Paz seja com a sua casa, paz seja com a sua família, paz seja sobre a vida de todos a quem você ama. Hoje eu quero trazer o estudo nosso dos empreendedores do reino e eu quero falar sobre vida financeira e o que diz a Bíblia a respeito das coisas que vão acontecer no livro de Apocalipse. Dentro dos estudos do livro de Apocalipse, hoje eu quero trazer um grande sinal. Nós chamamos o grande sinal da igreja. Qual é um sinal que a igreja pode entender de fato que está chegando o tempo do arrebatamento, o tempo da volta de Jesus? Precisamos então compreender como fazer isso. Eu disse no primeiro estudo nosso a respeito de que a Bíblia, ou Deus, trata a humanidade por três caminhos, de três maneiras. Deus trata a humanidade como as nações do mundo, a nação de Israel e a igreja. E o livro de Apocalipse basicamente traz uma revelação de Jesus e das coisas que brevemente devem acontecer. Essas coisas que brevemente devem acontecer serão 21 juízos de Deus que virão sobre a terra. E esses juízos de fato trazem consigo sinais para despertamento, para que o povo, as nações do mundo, a nação de Israel ou a igreja estejam prontos para encontrar com Jesus. Eu hoje quero mostrar um dos sinais que acontecerão, que está acontecendo ao meu ver, e mostra claramente as coisas que de vez em quando você vive. Isso que nós pensamos talvez algum dia vai acontecer, quem sabe já não está acontecendo nos nossos dias. Então a Bíblia fala aqui no livro de Apocalipse, os primeiros 7 juízos de Deus são 7 selos, e à medida que o anjo vai abrindo os selos, vão se desenrolando fatos. E depois disso são 7 trombetas. E uma das trombetas que está descrita aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 9, é a 5ª trombeta. E sobre essa trombeta eu quero falar com você hoje. Abra sua Bíblia, pegue aí a sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 9, e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Eu quero começar falando para você a respeito de uma coisa. Quando foram ungir Davi rei em Israel, lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, no verso 32, diz a palavra que Davi tinha um grande exército. Nesse exército, diz assim: haviam homens destemidos, valentes, chefes de exércitos, lanceiros, escudeiros, homens preparados para lutar com qualquer tipo de arma de guerra. Mas, especialmente da tribo de Issacar, vieram homens entendidos nas ciências dos tempos. Esses homens, eles trabalhavam no exército de Davi para fazer com que Israel soubesse como entender estações e os tempos em que eles viviam. Ou seja, Davi tinha uma equipe de 200 homens entendidos, os homens de Issacar. Eles eram entendidos em toda a questão de tempo. Qual o melhor tempo para guerrear? Vai chover? Não vai? Quais são as profecias? E eles entendiam de tudo que dizia a respeito do tempo em todas as épocas. E Davi e o seu exército eram vencedores porque tinham bons conselheiros. Nos dias de hoje, nós precisamos de homens e mulheres de Deus que também possam conhecer a respeito dos tempos e das estações que estamos vivendo. Quando Jesus chegou em Jerusalém, ele olhou para Jerusalém do Monte das Oliveiras e disse assim: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos, mas você não conheceu o tempo da sua visitação. E talvez hoje nós não estejamos reconhecendo o tempo de Deus, o tempo da visitação de Deus sobre as nossas vidas. Nesse estudo de hoje, eu vou falar sobre um dos juízos de Deus que virá sobre o mundo financeiro, sobre a vida financeira das pessoas, especialmente da igreja. Então, quero que você esteja bem atento
nesses dias que estamos vivendo agora de coronavírus, o mundo todo está perturbado, né? Ontem fechamos o mês de março, a bolsa caiu, teve uma queda aqui no Brasil de 30%, várias bolsas no mundo caíram, os russos com a comunidade árabe brigando a respeito da produção de petróleo, né? E muita coisa, muita incerteza. Eu estava aqui agora me preparando para gravar esse vídeo, um empresário saiu daqui triste dessa sala dizendo: eu vou ter que demitir funcionários, né? Há pouco eu conversava com meu filho, uma amiga nossa de outra cidade mandou uma mensagem dizendo assim: fui demitida hoje, cheguei para trabalhar e fui demitida. Muitas pessoas perdendo o seu emprego. Eu estava conversando agora aqui com outro empreendedor na área de construção civil e ele disse assim: olha, eu conversei com os meus funcionários e disse: eu vou pagar metade do salário porque eu não tenho como fazer mais nada. E as pessoas estão cheias de incerteza, mas eu quero dizer para você que eu creio num Deus provedor, num Deus que pode mudar situações. Lá no livro do profeta Daniel, Daniel diz assim: é Deus quem estabelece reis e tira reis, e é Deus quem muda os tempos e as estações. Hoje eu quero compartilhar com você um segredo simples para você vencer esses dias de grande tribulação que estão vindo ou que já chegaram sobre a terra. No livro de Apocalipse, no capítulo, quando você estuda o livro de Apocalipse, você precisa entender que tem referências em outras partes da Bíblia. E é muito interessante ver como funciona o sermão profético de Jesus. Quando você pega o sermão profético de Jesus em Mateus, no capítulo 24, você entende que é como se fosse quase um resumo do livro de Apocalipse. Então você pode ir comparando os selos com aquilo que Jesus fala, você pode ir comparando as trombetas com aquilo que Jesus diz lá no capítulo de Mateus 24, e há uma expressão lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 21 e 22, que diz assim: porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Olha, quando você lê isso, você entende uma coisa: haverá uma tribulação como nunca houve antes, nem depois haverá. Que tipo de coisa poderia ter acontecido ou vai acontecer que nunca antes houve no mundo? Nós temos vários sinais quando perguntam a Jesus quando virá o fim dos tempos e quando acontecerão todas essas coisas. Jesus diz aqui no capítulo 24: haverá fomes, pestes, terremotos, pragas, doenças. Isso sempre houve. Você vai ver na Bíblia, já aconteceram algumas pragas em nações. Nós vamos ver aí, já teve muitas pandemias no mundo, a começar pela febre espanhola, a gripe espanhola, que matou metade da população do mundo. Tem uma passagem na Bíblia que diz que talvez 1/3 da população do mundo vai vir a morrer. E você olha para isso e pensa: isso é impossível. Mas já aconteceu no passado, metade, 50% da população do mundo foi embora com a gripe espanhola. Nós já tivemos o H1N1, gripe suína, gripe aviária, ebola, a AIDS. Nós já tivemos muitas pragas. Então o Covid não é essa coisa ainda que ele mudou todo o sistema que nós vivemos hoje, tem mudado tudo, não é uma coisa que nunca tenha acontecido, porque de fato o coronavírus em 2001, 2002 já aconteceu, não dessa forma, mas está aí. E eu fico pensando, que coisa é essa que nunca antes aconteceu? Porque o dia que você ver algo que nunca antes aconteceu, então Jesus está dizendo: saiba que está chegando a hora. E aqui especificamente, Mateus 24, fala que os dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Os escolhidos aqui é uma referência à igreja do Senhor. Como eu disse,
o Senhor trata a humanidade de três maneiras: nações do mundo, nação de Israel e igreja. O termo escolhido, de fato, fala de igreja. E, para mim, esse é um dos sinais mais importantes que acontecerão nos nossos dias. Que sinal é esse? Eu quero que você descubra comigo na Bíblia o que é que nunca aconteceu antes e que depois nunca mais acontecerá. Se você ler Apocalipse capítulo 9, diz assim: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que do céu caía sobre a terra, e foi-lhe dado a chave do abismo. Que estrela é essa? De quem está falando? Que abismo é esse? Na verdade, qual foi a estrela que caiu do céu? Satanás. Satanás é aquele que tentou colocar o seu trono lá junto do trono de Deus e foi lançado, precipitado aqui para a terra. Se você ler Apocalipse capítulo 12, lá diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado para a terra. Então, essa estrela, daqui a pouco eu vou mostrar isso mais claramente, se você continuar lendo o texto, essa estrela, de fato, é Satanás. Em determinado momento, Satanás vai pegar uma chave, segundo o que está escrito aqui, e essa chave é a chave do poço do abismo. Que abismo é esse? De vez em quando a gente vê alguns pregadores expulsando demônio e mandando os demônios para o abismo, né? Para o poço do abismo. Mas tem, de fato, um lugar, que eu não sei onde, que é chamado de poço do abismo, aqui é a Bíblia, e dentro desse poço estão trancados um tipo de demônios, ou uma casta de demônios, um tipo de demônio muito poderoso. E esses demônios, eles vão trazer uma grande tribulação sobre a terra. A Bíblia diz assim: ele abriu o poço do abismo, e quando ele abre o poço do abismo, subiu uma fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Quando você lê no livro de Atos capítulo 2, verso 17 em diante, você vai ver lá essa mesma expressão, que é uma citação lá do livro de Joel. No livro de Atos diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. No livro de Joel diz assim: dia de trevas, dias de escuridão, dias de nuvens de negrume, o qual nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos e adiante, de geração em geração. Então, quando você lê a passagem de Mateus 24, você vai ver que a única vez que acontece essa mesma referência é lá no livro de Joel, mostrando qual é essa tribulação. Então você ajunta Mateus 24, Apocalipse capítulo 9 e Joel, e você vai entender qual é essa tribulação. De fato, o que ocorre aqui é que quando Satanás abre o poço do abismo, sai de dentro desse poço uma fumaça que causa uma tristeza sobre a terra. A doença hoje talvez mais falada em todo mundo é a depressão. Quando você conversa na roda de amigos, quando você fala na igreja, você vai ver que o povo se tornou triste. A soltura desses demônios vai trazer um aumento na tristeza das pessoas. Quem já teve depressão pode entender o que eu falo. Quando você está deprimido, triste, quando você não tem alegria, você pode abrir a porta, a janela da sua casa e o sol pode estar brilhando como se fosse o meio-dia, e ainda assim para você o dia vai parecer cinzento. Nesses dias, o que o diabo vai fazer com esses demônios é fazer com que os dias sejam cinzentos para muitas pessoas. Mas qual é a obra desses demônios? A Bíblia diz assim no verso 3: da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como os que têm os escorpiões da terra.
Lá no livro de Lucas, Jesus estava falando com os seus discípulos e a Bíblia fala de quando ele enviou 70 de 2 a 2 e eles regressam. E quando eles regressam cheios de alegria. Lucas capítulo 10, verso 17 diz: voltaram, pois, os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Então lhes respondeu Jesus: eu via Satanás como um raio caindo do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. O assunto aqui era demônio. O assunto aqui era que os discípulos tinham repreendido demônios e eles obedeciam, né? E Jesus diz: eis aí vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões. Será que Jesus estava falando de animais mesmo ou de demônios? Claro que de demônios. Hoje existem no mundo dois tipos de demônios agindo. Eles são chamados por Jesus de serpentes e escorpiões. E Jesus diz: eu dei para vocês poder para pisar serpentes e escorpiões. Cada demônio, segundo Efésios capítulo, diz o seguinte, que tem 4 castas cada tipo de demônio. Lá diz assim, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do mal e forças espirituais da maldade. Então, cada um desses demônios, serpentes, escorpiões, se divide em 4 castas. Cada tipo de demônio se divide em 4 castas. E nós vamos ver sempre em guerra espiritual a potestade do ar dessa região, o principado dessa região, as forças dominadoras dos ares dessa região, e tem a força da maldade que está aqui esparramada, que são aqueles demônios que você encontra aí, 7 flechas, 7 capas, Exu não sei o que, tranca rua, e essas forças espirituais da maldade estão aí. Assim também esses demônios chamados de gafanhotos, eles são divididos em 4 castas. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas só para você entender que Jesus não está falando aqui de animais, veja a aparência da descrição desses demônios, tanto no livro de Apocalipse, quanto lá no livro de Joel. Em Apocalipse, no capítulo 9, se você continuar todo lá no verso 7, diz assim: a aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia como coroas, semelhante ao ouro. O seu rosto era rosto de homem. Tinham cabelo como cabelo de mulher, seus dentes como de leões. Tinham couraça como couraça de ferro. O ruído das suas asas era como o ruído de carros, de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas com ferrões, semelhante às caudas dos escorpiões. Veja aí a referência aos demônios que agem aqui hoje. Nas suas caudas está o poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre si como rei o anjo do absinto, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. E eu digo que em português Diabão, né? Lá no livro de Joel, também fazendo a descrição desses gafanhotos, diz assim: diante deles um fogo consome, atrás dele uma chama brasa. Joel capítulo 2, verso 3. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos, é a mesma coisa da descrição lá de Apocalipse. E como cavaleiros assim correm, como estrondo de carro sobre os cumes dos montes. Eles vão saltando como ruído de chama de fogo que consome o resteiro, como um povo poderoso posto em ordem de batalha. Diante deles estão angustiados os povos, todos os semblantes empalidecem. É aquilo que eu disse para vocês, eles vêm para causar medo, terror, eles vêm para trazer a tristeza para a vida dos homens. Eles correm como valentes, como homens de guerra, sobem os muros, marcham cada um, não desviam, e assim você vai vendo a descrição deles, é quase a mesma
daquilo que está aqui no livro de Apocalipse. Ou seja, qual é essa grande tribulação que vem, que nunca antes houve e nem depois dela haverá? É que desde o princípio dos tempos, um tipo de demônio foi preso. Existem dois tipos que estão soltos, serpentes e escorpiões, sobre os quais nós temos poder e autoridade. Mas agora, em determinado momento do livro do Apocalipse, ou nos dias finais, serão soltos esses demônios. Eles são chamados de gafanhotos. E eles se dividem em 4 castas. Eles vieram e vão vir para causar dano a um tipo de pessoa, especialmente. A Bíblia diz aqui no livro de Joel, né? Foi-lhes dito que não fizessem dano à terra, estou lendo Apocalipse, no capítulo 9, no verso 4. Foi-lhes dito que não fizesse dano à erva na terra, ou verdura alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Esses demônios, eles vêm lutar especialmente contra a igreja, contra o povo de Deus. Eles vêm para enfraquecer o trabalho da obra do Senhor. E eles vêm para causar dano na vida de todo crente, de todo cristão, de todo escolhido, que não tem na sua testa um selo de Deus. Não foi-lhes permitido que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E diz no verso 6: naqueles dias os homens buscarão a morte e de modo algum a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. O sofrimento vai ser grande. Nós estamos vendo aqui hoje um sofrimento ruim. A gente vê irmãos do Brasil e do mundo todo sofrendo, mas vai vir uma angústia pior sobre a igreja nesses dias, especialmente sobre a vida financeira de cada cristão. Se prepare, tenha o seu selo, esteja selado diante de Deus, né? A Bíblia diz assim no livro de Joel, no verso 1, no capítulo 1, no verso 4: o que o gafanhoto cortador deixou, o migrador comeu. O que o migrador deixou, o devorador comeu. O que o devorador deixou, o destruidor comeu. Ou seja, aqui estão as 4 castas desse tipo de demônio chamado gafanhoto. Gafanhoto cortador, migrador, devorador e destruidor. Esses demônios nunca foram soltos antes, os 4 tipos, de uma vez só. No livro de Joel, quando você lê lá o capítulo 1, no verso 1, Joel diz assim, que essa profecia é para o fim dos tempos. Quando você lê a referência dessa profecia de Joel no livro de Atos, diz assim como disse o profeta Joel, nos últimos dias, ou seja, essa profecia de Joel está para os últimos dias, para os dias de hoje. E ela demonstra o que vai acontecer, o que está escrito aqui também no livro de Apocalipse, no capítulo 9, a 5ª trombeta. E aí, então, a Bíblia diz que eles vêm com um propósito definido. Eles não vêm fazer dano à erva da terra, eles não vêm fazer dano a outra coisa, a não ser para aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, que não tem um símbolo aqui na testa, que não tem um selo de Deus. Daqui a pouco eu falo desse selo. Como é que o senhor sabe que isso é sobre a vida financeira? E eu vou dizer para você, esse tormento claramente fala sobre vida financeira. Como assim? Você precisa ler Mateus 24, Apocalipse capítulo 9 e Joel, porque eles falam da mesma coisa. Então aqui no livro de Joel, no capítulo 1, no verso 5 em diante, eu vou ler todo o texto, porque eu creio que é importante, depois aí na sua casa, se você puder me acompanhar na leitura, Joel capítulo 1, do verso 5 ao 22, diz assim: despertai, bêbados, e chorai, gemei todos vocês que bebem vinho, por causa do mosto, porque foi tirado da vossa boca. Porque sobre a terra é vinda uma nação poderosa e inumerável, seus dentes são dentes de leão, tem queixadas de uma leoa, faz da vide uma assolação, tirou a casca da minha figueira e despiu-a toda, lançou por terra os seus sarmentos, se embranqueceram.
lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. E aí começa a mostrar uma coisa: está cortada a oferta da casa do Senhor. Os sacerdotes estão entristecidos. O campo está assolado, a terra chora, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o azeite falta. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros. A vide secou, a figueira murchou, a romeira, também a palmeira e a macieira. Sim, todas as árvores do campo secaram, e a alegria secou entre os filhos dos homens. Deixa eu explicar um pedacinho desse texto, um pedacinho só. Joel começa a mostrar o que vai acontecer quando esses demônios chegam. Eles vêm e causam uma destruição no que era a vida financeira. Ele fala da realidade que ele vivia de Israel. Então ele fala das macieiras, da romeira, da figueira, ele fala da palmeira, ele fala de todas as árvores do campo. E ele fala que esses demônios vão destruir aquilo que é mais importante no que a gente entende de economia. Eles vão tratar de destruir sua vida financeira, destruir a sua possibilidade de crescimento financeiro. Como é que isso acontece? A primeira coisa, quando você fica apertado, quando as coisas estão difíceis, como agora. Agora tem gente sendo demitido, tem muita coisa ruim acontecendo, tem muita gente apertada, muita gente precisando de socorro. Qual é a primeira coisa que acontece? Você para de dizimar e de ofertar. É isso que está escrito aqui no livro de Joel. Cortada foi a oferta da casa do Senhor. A primeira coisa que acontece é: corta a oferta, corta dízimo. Todo mundo é assim. Hoje as igrejas estão fechadas. A igreja não está fechada, o templo está fechado, as igrejas estão abertas, né? A igreja somos nós. O templo está fechado. E as pessoas, como não vão ao templo, nos cultos, nas reuniões, pararam de ofertar e dizimar. Muitos pastores estão passando muita dificuldade, porque eles têm despesa, água, luz, aluguel, e para manter uma obra não é fácil. Nós mantemos missionários, nós temos missionários no campo, e tem sido de fato muito difícil manter tudo isso. Por quê? Porque no aperto, a primeira coisa que as pessoas fazem é cortar a oferta. E aí começa um choro. A Bíblia diz: os sacerdotes estão tristes. Se você conversar com os pastores e líderes religiosos hoje, eles estão tristes, né? Mas quando a tristeza começa na casa de Deus, ela não para e vai além. Como as pessoas não entenderam a fidelidade, as coisas vão ficando pior. O mosto secou, o trigo foi destruído, o azeite está faltando. E aí lá na frente, o que diz? A alegria se secou entre os filhos dos homens. Esse é o alvo de Satanás: tirar a alegria da sua vida, fazer a casa de Deus chorar, fazer a tristeza habitar na casa do Senhor e habitar também na sua vida e no seu lar, nos seus negócios. Olha só o que diz: entrai, cingivos de saco e lamentai-vos, sacerdotes, uivai, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque foi cortado da casa do vosso Deus a oferta. Deus chama, através do profeta, os pastores e líderes, os seus sacerdotes, que entrem para a igreja e chorem, porque as pessoas deixaram de ser fiéis. E assim abriu-se uma porta para esses demônios agirem. A Bíblia diz assim: todos os moradores da terra, congregai, convocai uma assembleia solene, chamem e todos clamem ao Senhor. O dia do Senhor está perto e vem como assolação. Porventura não está cortado o mantimento diante dos vossos olhos? A alegria, o regozijo também não está cortado da casa do nosso Deus? É disso que está falando o livro de Joel. Que vão vir demônios, que são chamados aqui de gafanhotos, cortador, devorador, destruidor. São demônios que virão para destruir a alegria da sua vida financeira e fazer com que assim também pare
a obra de Deus, que haja tristeza na casa do Senhor, para que a oferta seja cortada da casa de Deus. E a Bíblia, aqui no capítulo 1, no verso 22, termina dizendo assim essa passagem: tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor. Está próximo, o dia que isso acontecer está próximo. Já está perto, dia de trevas, de escuridão, de nuvens, de negrume, como a alva está espalhando sobre os montes, assim um povo grande e poderoso, que nunca antes veio, nem depois dele nunca mais haverá. Então, essa passagem do livro de Joel fala do que será a quinta trombeta. A mesma passagem lá de Apocalipse capítulo 9, de Mateus capítulo 24, falando de demônios que serão soltos sobre a terra e vão destruir sua vida financeira. Eu rogo a Deus que você possa estar selado para enfrentar esses demônios. Esses demônios, esses gafanhotos, eles não são repreendidos por nós. O Senhor Jesus nos deu autoridade para repreender serpentes e escorpiões. Nós não temos autoridade para repreender esses demônios chamados gafanhotos, né? Para esses demônios você precisa estar selado. Veja só a atuação. Uma única vez, um demônio desse foi solto. Um demônio desse foi solto uma vez, não os 4. Por isso nunca antes aconteceu. E essa passagem está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, no verso 21, eu acho que todos se lembram, é a passagem de quando o destruidor passa pela terra do Egito e mata todos os primogênitos. Você conhece essa passagem, com certeza, né? Então, todos os judeus fizeram um sacrifício, mataram lá um carneiro, fizeram um churrasco, convidaram os vizinhos, comeram, se prepararam, passaram o sangue na verga das portas, nos portais da sua casa, e quando o destruidor passava naquela casa, o nome disso é Páscoa, dia 8 agora de abril, né, nós vamos celebrar a Páscoa, a data da Páscoa judaica. A Páscoa aqui no Brasil acho que é dia 12, né, o segundo domingo. Mas dia 8 agora é a Páscoa, no calendário judaico é dia de Páscoa. E o nome Páscoa significa exatamente isso, passar por cima. Deus diz: eu mesmo repreenderei o devorador. Na verdade aqui ele repreendeu o destruidor, né? Ele disse assim, que quando o destruidor chegava na casa e via o sangue na verga da porta, o destruidor tinha que passar por cima. Então isso é Páscoa, passar por cima, ser livre do juízo. Essa foi a Páscoa. Nós celebramos a Santa Ceia aqui todo domingo, especialmente nesses dias. Todo domingo nós estamos liberando um kit de ceia para você cear com a sua família. E se você ainda não buscou o kit aqui, venha nesse domingo pela manhã, das 8h30 até meio-dia, tem uma equipe, eu vou estar aqui na igreja distribuindo o kit da Santa Ceia, tá bom? Uma vez só, um demônio desses destruiu a vida de todos os primogênitos lá no Egito. Imagina a dor e o choro que houve no Egito naquele dia. Foi terrível, não foi fácil, né? E a Bíblia fala que existem muitos tipos de selos. Nós temos o selo do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, e por aí afora eu posso falar de um punhado de selos. Mas que selo é esse que pode te livrar desse juízo? Para mim é o selo da felicidade. Só posso vencer a tristeza, só posso vencer a dor quando eu venço ela com a felicidade. Onde é que eu posso ler isso? Abre comigo a Bíblia aí no livro de Malaquias, capítulo 3, no verso 6 em diante. Todo mundo conhece essa passagem bíblica, a maioria das vezes que se levantam ofertas nas igrejas, todos falam de Malaquias. Mas esquecem de uma coisa: qual é o sentido verdadeiro e real do dízimo? Você sabe? Muitas pessoas dizem assim: o dízimo é para proteger aqui, eu dou o dízimo e Deus protege o que eu tenho. Outros falam: é um mandamento, é uma obrigação. Eu vou te dar uma visão pessoal minha. Eu não quero criar confusão com nada que talvez alguém te ensinou, mas eu quero te ensinar algo a mais. Continuo crendo no que te ensinaram,
Mas eu quero te ensinar uma coisa a mais. A Bíblia diz assim, olhando aqui para o livro de Malaquias, o final, lá no verso 11, 12, diz assim: também por amor de vós eu repreenderei o devorador. O devorador é um desses demônios aqui do gafanhoto. O Senhor, no livro de Malaquias, também já profetizou que por amor a você, Ele mesmo vai repreender o devorador, e não destruirá os frutos da sua terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, ou bem-aventurados, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A coisa é que o dízimo, todo mundo diz assim, eu gostaria de conhecer o caminho da felicidade. O dízimo é esse caminho. Quando você devolve o dízimo à casa do Senhor, quando você leva as suas ofertas, a Bíblia diz assim, que eu preciso fazer isso com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, quando eu trago no altar de Deus o meu dízimo, a minha oferta, eu faço isso com alegria, eu estou trazendo para a minha vida um selo de felicidade, o selo também da fidelidade. No livro de Apocalipse diz assim, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. No livro de Malaquias, um pouco antes, uma passagem que vocês conhecem, a mesma passagem, diz assim, pode um homem roubar a Deus? Pode alguém ser tão esperto, tão inteligente que consiga roubar a Deus? Claro que sim. O próprio Deus responde através do profeta. Vocês me roubam quando vocês tomam o dízimo e oferta, mas vocês estão roubando e trazendo para si mesmo infelicidade. A Bíblia diz, com maldições vocês são amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, a nação inteira. E ele diz, tragam os dízimos e as ofertas, para que vocês sejam abençoados, para que vocês sejam felizes. E esse é o selo que pode mudar a sua vida, esse é o selo que pode mudar tudo na sua vida, o selo da felicidade, o selo da fidelidade. Quando você é fiel a Deus, Deus marca a sua vida com memorial. A Bíblia diz que diante dele, está no livro de Malaquias também, lá diante do trono dele, tem um memorial com o seu nome, falando que você é fiel. Por isso, esse juízo, quando chegar na sua casa, quando chegar na sua empresa, tem que pular e não pode te atormentar, não pode roubar de você a alegria e a felicidade. O livro de Joel continua falando a respeito disso, de quando Deus repreende o devorador, no capítulo 2, ele diz assim, depois de tudo isso, assim eu restituirei para vós os anos que foram consumidos pelo gafanhoto cortador, devorador, migrador, destruidor, o meu grande exército que eu enviei contra vocês. Deus quer que tudo aquilo que foi tomado, levado, possa ser restituído. Deus sempre está preocupado com seus filhos. Pastor, o que o senhor está dizendo? Vou te explicar tudo o que eu falei. Você está aqui tranquilo, de boa, de repente você bate um carro. Quanto tempo demora para você consertar a sua vida? Ah, pastor, 4, 5 meses para pôr tudo em ordem. Eu estou tranquilo aqui, perco o emprego. Até me ajeitar de novo, 4, 5 meses. Eu estou tranquilo aqui, acontece uma doença inesperada, o carro quebra e 4, 5 meses para se organizar de novo. Eu pergunto para você, esses demônios estão ou não estão agindo já nos dias de hoje? Para mim, claramente, essa trombeta já tocou, esses demônios foram soltos e eles estão agindo no mundo. E eles têm um alvo, a sua vida. Eles querem trazer a tristeza para a sua vida financeira. Eles querem trazer tristeza para esta igreja e para todas as outras. Eles querem fazer com que os sacerdotes chorem e que a obra do Senhor pare. Eu não sei por que Deus escolheu essa forma de manter a obra dele, com dízimos e ofertas, para que você tenha a possibilidade, a alegria de poder participar com ela. Deus podia fazer outra maneira e pronto, mas ele escolheu essa, não sei por quê. E tem um selo de Deus para a sua vida, o selo da fidelidade, que traz felicidade. Esse selo é quando você é fiel a Deus
com a sua vida financeira, com seus dízimos e com as suas ofertas. Deus pode sim restituir e restaurar tudo aquilo que foi levado, tudo aquilo que foi tomado. Eu penso que tem muitos exemplos disso na Bíblia, mas vou fazer um exemplo simples. Eu estou sem calculadora aqui agora, mas eu vou pedir, talvez o meu filho pegue aí uma calculadora, possa me ajudar. Pense uma coisa só. Imagina que Isaac enfrentou um tempo de crise. Isaac enfrentou dias de crise financeira, seca, e ele teve que descer para Gerar. Lá em Gerar, além da crise, da seca, ele enfrentou a resistência dos moradores, dos amalequitas. Ele abria um poço, não deixava, e fazia isso, não deixava. Por fim, Isaac saiu de Gerar mais rico do que uma nação inteira. O rei chegou e disse para ele: vai embora daqui, você é mais rico que nós tudo. Não tem como, né? Então, vou fazer uma conta simples para você entender como Deus pode restituir as coisas para você muito rapidamente. Só depende de que você queira. Imagine só que Isaac, a Bíblia diz que ele plantou e colheu 100 vezes mais. 100 vezes mais não é 100%. 100 vezes mais, 100% é se eu ganhasse uma vez mais. Se eu investisse R$1.000, imagina só, R$1.000, 100%, se Deus me restituísse 100%, eu teria R$2.000. Se Deus me desse, se eu investisse R$1.000 e Deus me desse 100 vezes mais, seria R$100.000. Então, vou fazer uma conta aqui de 3 anos, né? Isaac enfrentou uma seca de alguns anos, desceu lá para Gerar, enfrentou a resistência, contendo, o povo brigando com ele o tempo todo. Imagine que agora Deus vai te dar uma oportunidade e você diz assim: pastor, eu não tenho dinheiro, eu não sei como fazer. Mas vamos pensar que você tenha R$100 e você vai investir R$100 em algum negócio que Deus vai te abrir uma porta, alguém vai chegar perto de você, alguém vai falar com você, alguém vai te dar uma oportunidade, porque Deus faz isso. E você investe R$100. R$100 multiplicado 100 vezes seria, eu acho que R$10.000, é isso? R$10.000. Então vamos pensar que um ano você pôs R$100, pegou R$10.000 e você teve que gastar alguma coisa. Você gastou R$5.000, sobrou R$5.000. Você vai para um segundo ano, R$5.000, 100 vezes mais dá quanto? Agora já perdi a conta. 500.000. R$500.000. Já é um bom dinheiro ou não? Você gastou aí agora quanto? Você gastou aí, eu vou gastar muito, R$100.000 nesse ano. E no terceiro ano eu tenho R$400.000 para poder investir. E se Deus fez isso com Isaac, eu creio que pode fazer comigo e com você. R$400.000, 100 vezes mais, daria R$40 milhões. Em 3 anos, Deus fez Isaac ser maior do que toda uma nação, porque ele creu na palavra de Deus. E eu creio que Deus, o que a palavra de Deus diz a respeito dele é verdade, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, que Deus não muda, que Deus continua sendo o mesmo Deus Todo-Poderoso. Eu creio que Deus pode fazer isso. Agora, por que Deus vai fazer isso? Por que Deus vai restituir para você? Deus vai mudar a sua sorte e Deus vai te fazer como fez com Isaac. Eu creio nisso, porque Deus tem uma visão, Deus tem algo para fazer. Por que Deus vai fazer isso comigo e com você? Em primeiro lugar, em Deuteronômio 8:18 diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele que te dá força para adquirires riqueza. Para quê? A fim de confirmar a aliança que Ele fez, ou o pacto que Ele fez com os nossos antepassados. Então Deus vai te dar riqueza, Deus vai te fazer prosperar, Deus vai fazer voltar, Deus vai restituir tudo aquilo que o inimigo tentou tirar da sua vida, com um propósito: que você continue sendo fiel com o seu dízimo, com as suas ofertas, para que a aliança de Deus seja pregada, para que a igreja, a obra do Senhor continue no mundo. Mas Deus não pensa só nisso. Deus diz que para ajudar a viúva, lá no livro de Atos, né? Então virá o levita,
o peregrino, o órfão, a viúva, os que estão dentro das tuas portas, e você os colocará para dentro, e eles comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a boa obra das tuas mãos. Ou seja, Deus está preocupado que você tenha muito dinheiro para ajudar o pobre, a viúva, o necessitado, aquele que está viajando, o peregrino, o órfão e até mesmo o levita, até mesmo aquele que trabalha na casa do Senhor. Então Deus vai fazer com que isso aconteça na sua vida, primeiro, para que você seja fiel com seus dízimos e ofertas e a obra do Senhor permaneça. Segundo, para que nós possamos ajudar o pobre, o órfão, a viúva. Terceiro, para que com o dinheiro você se alegre. A Bíblia diz que Deus quer que você tenha alegria com o dinheiro que você ganha. E por último, o que eu devo fazer? Eu devo ser fiel até a morte. Se você for fiel a Deus, Deus será fiel a você. Deus quer que você se alegre. Eu conheço algumas pessoas que trabalham o mês inteiro e quando recebem não tem alegria para fazer nada. Não sobra dinheiro para nada. Deus nunca planejou isso para você. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. E eu te convido hoje a ser fiel a Deus. A colocar aqui na sua testa, na sua fronte, um selo. O selo da felicidade. O selo da fidelidade a Deus. Ser fiel até a morte. Seja fiel nesses dias duros. Procure a sua igreja. Procure o seu pastor. Procure o tesoureiro da sua igreja. Coloque seu dízimo, a sua oferta em dia. Hoje, na quinta-feira, nós estamos estudando sobre empreendedores do reino e eu estou aproveitando para falar um pouquinho sobre os juízos do Apocalipse. Se você tem interesse em ter esse estudo, entra no nosso canal do YouTube, clica lá, se inscreva, mande uma mensagem e a nossa secretaria aqui da igreja vai te enviar esse estudo em Word. Você vai poder olhar todas as passagens que eu disse, ver tudo aquilo que eu ensinei e vai poder ver a verdade do Senhor relatada aqui. Eu oro a Deus que a sua vida esteja debaixo da proteção do Altíssimo, que você esteja selado com o selo da fidelidade a Deus. E eu gostaria de orar por você hoje. Eu não tenho autoridade para repreender o destruidor, o devorador. Eu não tenho autoridade para destruir a obra, para repreender esses demônios. Esses aí, o próprio Deus fará. E eu creio nisso. Mas eu posso orar. E eu posso pedir que Deus faça parar essa obra aí na sua vida. De dor, de tristeza, de angústia. E eu quero orar com você hoje que está angustiado. Você que está triste, que está me ouvindo, está entendendo que essa palavra está acontecendo com você. E eu gostaria muito de te ajudar. Se você precisar, no link, lá no vídeo nosso, vai estar lá o telefone da secretaria da igreja. Envie uma mensagem e eu prometo que eu vou te responder. Tá bom? Que Deus possa te abençoar. Vamos juntos orar a Deus? Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro nessa noite e eu te peço, Pai querido, que o Senhor estenda a tua mão poderosa sobre a vida dos teus servos. Eu oro por aqueles que agora sofrem, todos aqueles que perderam o emprego, aqueles que não sabem como serão os dias futuros da sua vida, eles estão incertos e inseguros. Mas hoje, na tua presença, eu oro e eu tenho a certeza de que o Senhor estará conosco. E eu te peço, Senhor, faz cessar a dor, faz cessar a obra do inimigo na vida deles, faz cessar a obra da tristeza sobre a vida financeira de cada um deles e traz, ó Pai, eu te peço paz, que haja alegria no coração de cada um deles. A tua palavra diz assim: a alegria do Senhor a nossa força é. O diabo tem tirado a força de algumas pessoas e nesta noite eu oro para que a alegria volte ao coração dos teus filhos, que eles sejam alegres, abençoados e alcançados por ti. Eu oro em o nome de Jesus, em quem eu digo amém, Senhor. Assim seja. Que Deus te abençoe, que te guarde e faça resplandecer sobre a sua vida a luz do Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima.